Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos e todas. Está começando mais um vídeo aqui no PET-CT Sem Mistério, hoje com um rosto novo aqui no canto da tela. Meu nome é Felipe Nunes Schuch, eu sou bacharel em Física, com linha de formação em Física Médica, e mestre em Engenharia Elétrica, com linha de pesquisa em Engenharia Biomédica. E hoje eu vou estar trazendo para esse canal que tem o objetivo de desmistificar o PET-CT para quem trabalha e para quem é público geral, a parte da física, dos princípios físicos do PET-CT. Tem uma história bastante interessante relacionada a mim, porque eu era uma pessoa bastante curiosa em relação aos exames de imagem e acabei fazendo física, uma parte por causa da física médica, que tratava a respeito de como funcionavam esses processos de imageamento médico, e o que eu mais me interessei foi o PET-CT, o que eu busquei me especializar e acabei fazendo pesquisa em cima. Então, hoje eu vou trazer os princípios físicos do PET-CT num modelo de aula que eu gosto bastante, que é, primeiro, trazer um panorama geral de como funciona o PET, desde a produção do radiofármaco que vai ser utilizado até o produto final, que vai ser a imagem do paciente. E aí depois, nas próximas aulas, eu vou estar trazendo as partes mais específicas. Então, eu vou separar em várias partes essa aula e vou estar aprofundando mais nelas. Então, para começar, a gente vai falar mais uma vez aqui nesse canal o que é o PET-CT. Então, PET significa Positron Emission Tomography, que nada mais é do que uma tomografia. Então, a imagem do PET ela consiste em cortes tomográficos por emissão de pósitron. Então, o princípio físico básico para a aquisição da imagem, para a geração da imagem, vai ser a emissão do pósitron por um radionuclídeo, e isso vai estar juntamente acoplado a uma tomografia computadorizada, e a gente vai ver por que a gente aplica a tomografia computadorizada no PET-CT mais à frente. Então, para começar, a gente começa levantando a questão de o que é um pósitron. Pode parecer um pouco abstrato aqui, mas espero que ao longo dessas aulas, desses vídeos que eu vou estar fazendo aqui, faça um pouco mais de sentido o que é o pósitron, até porque sem ele, a imagem de tomografia por emissão de pósitron não existiria. Então, o pósitron ele é a antipartícula do elétron. Então, se você pensa que o pósitron, que é a antipartícula, ela só é gerada no LHC, lá na Suíça, na divisa entre a Suíça e a França, no acelerador de partículas, não é só lá que é produzido uma antipartícula. O pósitron ele também é uma antipartícula. Por quê? Porque ele vai ter a mesma massa, ele vai ter o mesmo spin, que é o momento quântico da partícula, só que, ao contrário do elétron, ele vai ter a carga positiva. Então, ele vai ter todas as características físicas do elétron, porém, ele vai ter a carga positiva e o elétron tem a carga negativa. Ele pode ser representado por beta+, ou por E+. Normalmente a gente usa o beta+ e o beta-, então o pósitron beta+ e o elétron beta-. E ele pode ser produzido de duas formas distintas. O primeiro, ele é principalmente nessa parte aqui, da formação do par elétron-pósitron. Por quê? Porque, como já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, a energia, quando a gente tem um fóton com uma energia muito alta, ele vai interagir com alguns núcleos atômicos mais pesados, e
nesse processo de interação, o que vai acontecer? Esses fótons acima de 1,022 MeV, mega electron volts, ele vai acabar gerando uma partícula e uma antipartícula, então ele vai acabar gerando um elétron e um pósitron na massa de repouso, que vai ser 511 keV. Quando a gente pensa em física, a gente tem que lembrar que a energia ela pode ser convertida em massa. E é exatamente isso que acontece nesse processo. É claro que a gente não vai ter energias gigantescas gerando corpos gigantescos, então a gente vai ter apenas nessa parte aqui a produção de um pósitron e de um elétron, que são massas muito pequenas com cargas. Então não vamos pensar que se a gente tiver uma energia estrondosamente grande, a gente vai poder gerar um corpo muito grande. E a segunda parte, que vai ser o que a gente vai utilizar para a medicina nuclear, que vai ser a partícula emitida por núcleos instáveis. E a gente vai trabalhar com flúor 18, com carbono 11, com galho 68, que são os mais comuns de serem utilizados na medicina nuclear. Só que o processo de produção deles é um pouco diferente. Por quê? Porque esse aqui vai ser emitido pelos núcleos instáveis. Então a gente vai ter núcleos radioativos, como o flúor 18, o carbono 11 e o galho 68, que vão emitir o pósitron. E aí o pósitron, para gerar a imagem de PET-CT, ele vai se aniquilar com o elétron. Então, o que vai acontecer? Esse pósitron emitido pelo átomo radioativo, ele vai ir colidindo nos tecidos, com os elétrons dos tecidos e com os núcleos dos tecidos, e aí ele vai perder a sua energia cinética. Quando ele perder toda essa energia cinética, ele vai se aniquilar com um elétron do tecido, com aquela mesma parte, da mesma forma com que são criados, eles também vão se aniquilar. E aí ele vai se aniquilar com o elétron do tecido, gerando dois fótons. Como a gente pode ver nessa animação aqui. Então, o que vai acontecer? A gente tem o carbono 11 aqui. O carbono 11 ele vai emitir um pósitron. E esse pósitron, e esse carbono 11, que seria o átomo pai, vai se transformar no átomo filho, que vai ser o boro. E, além do boro, ele vai emitir o pósitron. E aí, beleza. Emitiu o pósitron interagiu com o tecido e depois ele vai colidir com o elétron e aí vão sair dois fótons de 511 keV. Mas antes da gente falar do PET-CT, a gente tem que falar do princípio físico do átomo, do princípio, como é que eu posso dizer isso? Daquele elemento para a formação de imagem que sem ela não existiria, que é o radiofármaco. Então, vocês já devem ter ouvido falar bastante aqui nesse canal sobre radiofármacos, e aqui não vai ser diferente nessas aulas de física, que vai ser produzido da seguinte forma: num ciclotron, que ele vai ser um acelerador de partículas que vai gerar o radionuclídeo, que vai emitir os pósitrons, que vão emitir os pósitrons para a formação da imagem, ou por um gerador. A gente vai falar hoje apenas do ciclotron, que é o acelerador de partículas. A gente não vai falar do gerador, mas quando a gente for falar de produção de radiofármaco, da visão do físico, a gente vai falar dos dois. E depois de ter sido produzido o radionuclídeo, a gente vai marcar o radiofármaco com esse radionuclídeo, que vai ser a parte da radiofarmácia, da parte mais química do radiofármaco, né? Então aqui tem um vídeo bastante legal, que até é da IBA, uma empresa de ciclotrons, que ele explica como é. Então eu vou estar narrando a produção do radioisótopo através do ciclotron aqui para vocês. Então, consiste basicamente em uma molécula de hidrogênio, H2, em que ela é quebrada por uma ionização. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ir pausando aqui para poder explicar e não explicar correndo.
Opa! Então, ocorreu a quebra dessa molécula de hidrogênio, e aí vai acabar gerando um íon H-, ou seja, ele tem um próton e 2 elétrons. A partir disso, ele vai gerar um campo elétrico, um campo eletromagnético que vai acelerar o hidrogênio. Então, ele tem o campo magnético, ele vai ser gerado em um sentido perpendicular à força que vai estar sendo aplicada a esse próton, né, esse íon de hidrogênio. Com a força centrípeta, ele vai acelerar de forma circular esse núcleo de hidrogênio ionizado com 2 elétrons, e aí ele vai adquirir energia com essa força. Então, vai sair de 12 MeV, 13 MeV, e aí vai aumentando a circunferência do giro desse hidrogênio, até que ele chegue a uma energia crítica, que vai ser o 18 MeV. Então, ele vai adquirir uma energia muito grande. Ele vai passar por um filtro, entre aspas, que vai retirar esses... Deixa eu pausar aqui. Que vai retirar esses elétrons, transformando ele em apenas um próton, que vai ser o íon hidrogênio positivo. E aí ele vai ser acelerado por um caminho que vai colidir com um átomo de oxigênio, que é normalmente é da água purificada. E aí ele vai fazer com que seja emitido um núcleo, um nêutron, né? Então a gente tem a reação, a parte da reação nuclear aqui, onde ele ganha um próton e ele emite um nêutron, transformando no flúor 18, que vai ser utilizado para fazer o FDG, o fluorodopa, o fluorbetapir, que a gente vai utilizar para fazer o imageamento com o PET. Então, como é que vai funcionar esse imageamento? Como a gente já falou antes, o princípio físico básico para a formação da imagem vai ser a aniquilação do par elétron-pósitron, e vão gerar dois raios gama. Esses raios eles vão ser detectados pelos anéis detectores. É bastante interessante a gente ver que esses anéis eles têm uma certa espessura para detecção, e a gente vai falar um pouco mais sobre a detecção no próximo vídeo. Essa detecção ela vai passar pela unidade de processamento de coincidência, e a gente vai falar daqui um pouco o que isso significa. Depois de ter sido processada as coincidências, vai ser gerado um sinograma ou um dado em modo lista, que vai fazer com que possam ser reconstruídas imagens dinâmicas. Então, esse é um ganho que a gente tem com o PET, né? A possibilidade de fazer um modo lista e reconstruir ele de forma dinâmica para entender como funciona a captação do radiofármaco pelos tecidos. E depois disso vai ser feita a reconstrução de imagem, que vai gerar o produto final, que vai ser a imagem de PET. Então, para falar dessa primeira parte, né, que é a unidade de processamento de coincidências e a detecção, o que vai acontecer? Os processos, os eventos que vão contribuir para a imagem, para a formação da imagem, vão ser esses três aqui. O que vai acontecer? A gente então vai ter esses três eventos que vão ser constituídos em evento verdadeiro, que é aquele que é o único evento que vai formar a imagem real daquilo que a gente está querendo ver. E depois o evento de espalhamento e o evento aleatório, eles vão gerar certos ruídos na imagem que não vão ser aquilo que a gente quer para a imagem. Por isso a gente também vai falar de métodos de correção para esses eventos mais à frente, na parte de reconstrução também. Todas essas correções são feitas a partir da reconstrução.
E eu vou explicar mais ou menos o que são eles. Então, aqui a gente tem um evento verdadeiro, onde o pósitron se aniquilou com o elétron nesse ponto aqui. Deixa eu pegar a canetinha e o laser. Ele vai se aniquilar nesse ponto aqui com o elétron. E aí ele vai emitir esses dois fótons colineares que vão ser detectados pelos detectores para gerar um evento verdadeiro. O que vai acontecer? Como nem tudo são flores, principalmente na natureza, que na prática a teoria é outra, vão ter outros tipos de evento. Então esse aqui vai ser o evento de espalhamento, onde aqui vai ocorrer a aniquilação. Esses fótons eles vão interagir com o tecido e a partir dessa interação eles vão ser emitidos dessa forma, detectados dessa forma, e aqui seria o local onde seria originado esse sinal. A mesma coisa vai acontecer no evento aleatório. Desculpa. Onde vão ser detectados dois eventos que não tem nada a ver um com o outro. Então vai ser gerado a contagem, né? Vai ser gerada o sinal para a imagem aqui nesse ponto médio entre eles, onde não é um local onde se esperava ter essa contagem. E esses dois aqui vão acabar gerando o ruído para a imagem que a gente não quer. Como é que a gente vai controlar isso além das correções? Também na atividade. Então, na atividade do radiofármaco, né? A gente pensa que a atividade ela vai contribuir só para a dose? Não. Então, a gente vai ter que pensar em uma forma de planejar o exame para que a gente tenha uma imagem boa. E por que ter uma imagem boa, né? Se a gente tem apenas um tipo de evento que vai formar a imagem real e dois tipos de evento que vão formar um ruído que a gente não quer ter na imagem, a gente vai ter que encontrar um meio termo entre esses dois que vão gerar ruído e esse que vai gerar imagem através da atividade. Então, além da atividade contribuir para a dose no paciente, seja ela baixa ou alta, ela também vai contribuir para a formação de ruído na imagem, e isso a gente vai tratar numa próxima aula. Pensando nisso, a gente vai ter dois tipos de aquisição, que um é o modulista, que vai consistir na aquisição de todos os eventos desde o início do imageamento. Normalmente, esse imageamento ele começa a partir da injeção do radiofármaco, então a gente consegue ver a distribuição desse radiofármaco no corpo do paciente. E também a gente vai ter o sinograma que vai... É interessante falar que esse list mode ele vai permitir com que sejam formadas as imagens dinâmicas, e o sinograma ele vai fazer a geração da imagem estática, né, que vai ser obtido no alinhamento de todas as projeções da aquisição. Então, o sinograma ele vai funcionar da seguinte forma. A gente está vendo aqui as projeções rotacionando em torno do corpo que está injetado. E o que vai acontecer? Vai acontecer a geração dessa imagem, que vai ser bidimensional, e depois ela vai poder ser transformada em tridimensional, onde cada ângulo vai ser uma linha. Então, a gente vai ter de 0 a 180 graus, por quê? Porque 180 mais 180 vai ser 360, que vai ser a volta inteira. Então, como ele depende de dois fótons colineares, a gente só vai adquirir os 180 graus. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Então, esse sinograma ele vai corresponder a cada local dessa imagem real, e depois ele vai ser transformado para gerar a imagem final, o produto final que a gente vai ter do PET-CT. Então, como é que vai funcionar a reconstrução da imagem? Essa daqui é uma parte bem mais específica, ela envolve bastante conceitos de física, não só de física, mas também de computação, de como funcionam os algoritmos. Eu vou tentar trazer isso de uma forma simplificada numa próxima aula, mas só para deixar
explicitado aqui quais são os métodos de reconstrução utilizados. Então, a gente vai ter as retroprojeções simples, filtradas e através da transformada de Fourier ou de outras transformadas. Tem a transformada de Radon também, que é bastante utilizada para tomografia computadorizada. E a gente também vai ter as projeções iterativas. O que significa essa parte de iteração? A máquina de reconstrução, ela vai processar aquele cinograma e ele vai ter uma imagem base. Aquela imagem base, ele vai fazer as projeções até que aquela imagem que eu quero reconstruir seja mais semelhante àquela imagem base que eu vou ter. Então, esse basicamente explica esses dois métodos que é a maximização da expectativa ou esperança. Depende muito de quem está falando. Eu já ouvi bastante gente falar de expectativa ou máxima esperança, de máxima máxima verossimilhança, que é o MLM, e a maximização da expectativa do subconjunto ordenado. Daí vai ser mais a comparação de subconjuntos da imagem, estruturas formadas através do PET, que a gente vai estar tentando reconstruir. Além desses tipos de reconstrução, vão ter os tipos de reconstrução proprietários das empresas. Então, a empresa X vai ter o seu método de reconstrução desse tipo, a empresa Y vai ter de outro tipo. Eu não estou falando o nome da empresa, porque eu não sei se eu posso, não cheguei a consultar, mas eles são mais baseados nos processos iterativos. Em alguns bancos de dados, para a gente que usa na pesquisa, o que vai acontecer? A gente vai encontrar alguns problemas. Por quê? Se a gente pegar o método de reconstrução da empresa X, pegar o método de reconstrução da empresa Y, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer uma quantificação da imagem da forma correta ou de uma maneira reprodutível. E isso é muito ruim. Por isso que normalmente quando se fazem bancos de dados, eles utilizam ou o MLM ou o OSEM, que são bastante consolidados para a reconstrução do PET-CT, e eles acabam deixando muitas vezes de lado essa parte do software, do método de reconstrução proprietário da empresa. Então, qual vai ser o final, o papel do PET-CT, né, já encaminhando o papel do CT para o PET, já encaminhando para o final, né? O CT, basicamente, ele, para nós físicos, ele vai ter um papel de correção. A gente sabe que para os médicos, além dessa correção que eles esperam que sejam feitas nas imagens, eles também têm a parte anatômica, né? Mas aqui a gente vai falar, então, das correções. Então, quais vão ser as correções utilizadas para o PET através do CT? A gente vai ter a normalização, normalmente espacial, vai ter a correção para os eventos aleatórios e de espalhamento, dependendo do tecido. A gente vai ter a correção do efeito de volume parcial, que é um efeito de borramento da imagem, dependendo de onde vai estar captando, se a estrutura é muito pequena ou se a estrutura ela é muito grande, e também a atenuação. E depois de tudo isso que a gente passou, a gente vai ter o nosso produto final, que é a imagem PET. Então, aqui na esquerda, eu vou ter um PET dinâmico sobre uma ressonância, e aqui eu vou ter um PET estático sobre uma ressonância. Eu escolhi a ressonância porque eu trabalho mais com o cérebro, então aqui fica um pouco mais visível, né, a diferença dos tecidos, e o contraste da imagem também é melhorado na ressonância. Então, a gente vai ter aqui a imagem dinâmica, que ela é menos utilizada na clínica, ela passou a ser utilizada após alguns estudos. Em alguns casos, ela é utilizada, mas o que vai ser mais utilizado vai ser a imagem de PET estática, que vai ter fins diagnósticos, e aí vocês também vão
poder extrair parâmetros dessa imagem, né? Não é só a dinâmica que a gente vai conseguir, então, quantificar, né? A gente vai conseguir fazer a semi-quantificação da imagem estática. E eu vou trazer isso também em uma próxima aula. Então, a gente deu uma passada geral sobre os princípios básicos, os princípios físicos do PET-CT nessa aula. Eu vou voltar mais algumas vezes para especificar cada parte que eu falei. Eu vou dar uma aprofundada maior, até porque tem alguns conceitos bastante importantes para a rotina clínica, não só para a parte da física, que são importantes a gente ressaltar, mas para não ficar um vídeo cansativo, fica mais legal a gente partir, porque daí vocês vão conseguir ter um foco maior na aula. Então, eu creio que com os vídeos curtos, essa atenção seja retida de uma forma mais eficiente. E gostaria de agradecer a atenção de vocês que chegaram até aqui. Qualquer dúvida, qualquer contato que vocês precisarem ter, esse aqui é o meu e-mail. Aqui está o Instagram do PET-CT Sem Mistério, também é PET-CT Sem Mistério no YouTube. E eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento pelo convite de participar desse projeto que é tão nobre de trazer a desmistificação do PET-CT, que é algo que a gente gosta tanto, para a comunidade que trabalha no PET-CT e para a comunidade de pessoas em geral. Então, muito obrigado, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!